Olá a todos, eu vim aqui agora fazer uma gravação sobre a participação dos anjos nos cultos da igreja. Os anjos participam dos cultos na igreja? Será que existe um anjo ou vários anjos para cada igreja que existe nesse mundo afora aí? Nós sabemos que os anjos adoram a Deus. Isso está lá no Salmo capítulo 29, do verso 1, do Salmo 103, do verso 20 ao 21, do Salmo 148, do versículo 1 ao versículo 2. E nós temos também Apocalipse capítulo 4, verso 5. Mas será que adoram invisíveis nos cultos junto com os humanos? Muitas das vezes nós ouvimos nos cultos chamados pentecostais, né? Que Deus está passeando no meio do seu povo, que Jesus apareceu ali, que um anjo da morte apareceu, ou o anjo mesmo da presença de Deus. Mas será que eles realmente eles se apresentam nos cultos da igreja? Né? Os anjos estão presentes sempre em dois ou três cristãos que estão reunidos. Isso está em Mateus capítulo 18, verso 20, que Deus diz que Jesus e os seus anjos estão presentes quando há reunião de duas ou três pessoas, porque ali também ele está presente através da sua palavra. Mas alguns irmãos testificam que foram visitados por anjos durante os cultos de adoração. Embora os anjos tenham aparecido ocasionalmente no santuário do Senhor, lá em Lucas capítulo 1, verso 11, quando ele aparece lá na sinagoga para falar do anúncio de João Batista ao sacerdote Zacarias, o texto está dizendo claramente que ele apareceu, mas o texto não diz que ele já permanecia nos cultos da sinagoga. Então nós temos que entender aí a pequena dinâmica do texto. Tá? Ele diz que ele apareceu, mas não quer dizer que ele esteve lá ou ele já estava lá, ou ele permaneceu lá. Tá? Então, não há nenhuma evidência bíblica de que participem invisivelmente de todos os cultos da igreja, mas também não há evidência de que não fazem. Bom, então, os anjos sempre estão presentes naqueles que adoram a Deus, seja para guardar o templo, seja para direcionar a pessoa para um caminho da verdade, sejam como testemunhas ali, então, do arrependimento da pessoa, como diz ali no texto bíblico, né? Que Jesus diz assim: Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso está no livro de Lucas, capítulo 15, verso 10, e você pode comparar também com o mesmo livro de Lucas, capítulo 15, verso 7. E quando o pecador se arrepende, os anjos fazem um júbilo, fazem uma festa, né? Em relação por aquela pessoa de ter se arrependido do mundo e fazer parte agora da graça de Deus. Mas aí temos um problema. Portanto, alguns argumentam que se uma pessoa se arrepende durante um culto na igreja, os anjos têm que estar presentes. Não. Primeiro que Lucas capítulo 15, verso 7, declara que o júbilo angelical ocorre no céu diante de Deus. Os anjos estão vendo os homens, mas estão diante de Deus. Não necessariamente eles estão na igreja. Então o texto é bem claro em dizer ali que ele estando presente, não está presente fisicamente. Como, por exemplo, assim, eu fui dar aula na igreja e o pastor não poderia estar naquele momento. Mas ele me ligou e disse que a esposa dele estaria presente, representando ele. Então, o que ela decidisse ali é como se ele estivesse presente naquele momento. Então, quando um anjo está analisando, está vendo um pecador que se arrepende diante de Deus, ele está diante de Deus aonde? Nos céus, não aqui na igreja, entendeu? Então, não obstante, o texto pressupõe que os anjos têm conhecimento dos negócios humanos e dos trabalhos da igreja. Isso você pode comparar no livro de Hebreus, capítulo 1, verso de número 14. Bom, então os anjos, sim, eles estão presentes em nossas vidas. Tá? Isso não quer dizer que eles são onipresentes e oniscientes. Não. Eles estão de acordo com aqueles que fazem a vontade de Deus. Eles são os emissários de Deus. Eles são os emissários de Deus. Então, necessariamente, eles não estão presentes fisicamente 24 horas contigo. Tá? Mas eles estão presentes diante de Deus, assistindo a igreja
no melhor ponto e no melhor lugar, que é estar diante do próprio Deus fisicamente. Então, há júbilo nos céus quando o pecador se arrepende aqui na terra. Isso não quer dizer que o anjo está presente fisicamente 24 horas e assistindo ao culto, como assim o ser humano também está fazendo. Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Nos vemos então numa próxima aula. E aquilo que eu sempre falo, tá com alguma dificuldade, precisa de uma orientação melhor, coloque aqui nos comentários. Eu terei um imenso prazer de te responder. Gostou de algum vídeo meu? Precisa de um material que eu coloquei aí? Manda o seu contato através do chat, que eu estarei mandando esse material para você, livre de qualquer comissão financeira, tá bom? Mando para você de livre e espontânea vontade, totalmente de graça, tá bom? Então espero você então numa próxima aula e nos vemos até lá. Muito obrigado pela sua atenção.